Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Moisés Braz, eu sou professor de Química da RF e nós vamos estar batendo um papo hoje, conversando um pouquinho aí sobre a prova de Química do Enem. A prova está se aproximando, né? O dia está chegando, o dia da vitória, se Deus quiser. E eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a abordagem da prova de Química. O que a prova de Química cobra da gente a nível de Enem? Bom, existem alguns assuntos coringas da prova, eu diria que são assuntos que nós temos quase certeza que vão estar no seu Enem, domingo. E eu separei 3 questões de 3 assuntos desses que têm uma altíssima probabilidade de cair. Um ponto importante que eu queria conversar com você, e você vai perceber isso no decorrer da aula, é que o Enem é uma prova conceitual, é uma prova que trabalha com conceitos, é uma prova que trabalha com fundamentos. Então, quando você pega uma questão de química, ou de física, ou de biologia, você vai ver que ela pode parecer confusa, ela pode parecer complexa, meio obnubilada, uma coisa meio confusa. Mas se você analisa a questão com calma, você consegue extrair dela um fundamento químico, um fundamento físico, algo da biologia, um conceito que vai te levar para o gabarito correto. E nós vamos tentar resolver as questões em cima desse pressuposto. Essa questão me cobra um fundamento, me cobra um conceito, há algo que eu preciso saber desse assunto. A gente vai tentar abordar isso em 3 questões sobre 3 assuntos que eu considero fundamentais para a gente ir para a prova. Vamos lá. Então a primeira questão, a questão do Enem de 2017, diz assim: a farinha de linhaça dourada é um produto natural que oferece grandes benefícios para o nosso organismo. A maior parte dos nutrientes da linhaça encontra-se no óleo desta semente, rico em substâncias lipossolúveis com massas moleculares elevadas. A farinha também apresenta altos teores de fibras proteicas insolúveis em água, celulose, vitaminas lipossolúveis e sais minerais hidrossolúveis. Então o Enem de praxe está trazendo um texto aqui para você descrevendo a farinha de linhaça dourada. E ela está dizendo se é uma farinha, ali são vários sólidos misturados com uma coisa sólida, né? Uma farofa, uma farinha. E ele está dizendo que ali, na verdade, é uma mistura de vários componentes. Está dizendo que tem o óleo, onde se encontra a maior parte dos nutrientes da farinha. Você tem também fibras proteicas insolúveis, celulose, vitaminas e sais minerais. Considere o esquema que resume um processo de separação dos componentes principais da farinha de linhaça dourada. Então perceba que essa aqui é uma questão de química geral que fala sobre processos de separação de mistura. E a possibilidade, a probabilidade de você encontrar isso aqui na sua prova é altíssima, porque vem caindo recorrentemente nos últimos anos. Ele está nos dizendo que de toda a farinha, o que nos interessa é... Ele vai nos dizer aqui, ele nos dá os processos de separação dos componentes, certo? E ele vai nos dizer aqui no nosso enunciado, no nosso comando da questão, está nos perguntando onde que o óleo de linhaça vai ser obtido. Então, de tudo isso aqui que ele citou, você vai perceber que quem interessa para o enunciador é o óleo. Por que, Moisés? Porque a maior parte dos nutrientes se encontra justamente nessa porção da semente. Aí ele nos dá o processo de separação de todos os componentes. Perceba que você tem a farinha de linhaça e a primeira coisa que ele faz é adicionar éter etílico ali dentro e agitar a mistura. Pessoal, se ele tinha uma mistura de sólidos, como se fosse uma farofa, uma farinha, e ele adicionou um líquido ali dentro, agitou para separar os componentes, ou seja, ele tinha uma mistura de sólidos, adicionou um líquido que dissolveria alguns, mas não dissolveria outros. Não faria sentido dissolver todo mundo, não ia separar nada, ia piorar as coisas. Mas se ele adiciona um líquido capaz de dissolver alguns dos componentes da farinha e outros não, você já está diante de um processo de separação de misturas que nós chamamos de dissolução fracionada. Show de bola, tranquilo? Bom, em seguida, se ele dissolveu um e outros não, então ele ficou com uma fase dissolvida líquida e uma outra fase sólida. O que ele vai fazer para separar os dois componentes? Filtrar. Então ele leva essa mistura agora para um processo de filtração. Show de bola. Ok, então ele separa agora em um resíduo 1, que é o que não passa pelo papel de filtro, e ele tem um extrato etéreo. O éter fica numa fase líquida, é aquilo que passa pelo papel de filtro. Esse extrato etéreo vai para destilação, que é um outro processo, e esse resíduo 1 sofre outra dissolução fracionada e é levado para uma outra destilação. Vamos lá, vamos raciocinar a questão. O óleo de linhaça será obtido em qual fração? É isso que ele quer saber da gente. Galera, pegou uma questão de processo de separação de misturas? Eu costumo dizer que você tem que pensar sempre em 3 coisas, sempre que está diante de uma questão de processo de separação de misturas.
Separação de misturas funciona em cima de um tripé. Existem 3 coisas que você precisa lembrar sobre cada um dos processos de separação. Quais são elas, Moisés? Primeiro, você tem que saber montar o sistema de separação. Como assim, cara? Ora, se você pensa numa filtração, a sua mente automaticamente tem que montar a imagem do papel de filtro ali naquele funilzinho, com o Erlenmeyer embaixo para receber o filtrado. Quando você pensa em uma destilação, a sua mente automaticamente tem que pensar naquele balão sendo aquecido, o líquido vaporizando, passando pelo condensador, sendo recolhido do outro lado. O sistema de separação de cada um dos processos tem que estar na sua mente, pelo menos dos principais. Segundo ponto do nosso tripé seria o princípio físico. Galera, quando você pensa, por exemplo, numa decantação, qual que é o princípio físico que está envolvido ali, que permite a separação dos compostos? Ora, a diferença de densidade entre os componentes daquela mistura. Então sempre há algo, um princípio físico que permite que aqueles 2 compostos sejam separados. Perceba que aqui o que vai dizer respeito à separação nunca vai ser uma característica química ou algo que forneça alguma ideia de reação. Não vai haver reação química aqui. É apenas um princípio físico envolvido. Pensa comigo, se houvesse reação, você não ia estar separando os componentes da mistura. Você ia estar formando novos compostos. Não faz sentido. Aqui você vai sempre ter um princípio físico. Destilação, qual o princípio físico envolvido? Diferença do ponto de ebulição das substâncias, uma característica física, uma propriedade física. Decantação, diferença de densidade. Dissolução fracionada, que é o X dessa questão. Você tem que pensar em diferença de solubilidade entre os compostos. Então, montou o sistema, lembrou qual é o princípio físico que está envolvido ali dentro. O terceiro ponto que eu coloco como tripé, que você precisa lembrar, precisa saber aqui, é saber dar nome às fases que estão sendo separadas. Como assim, Moisés? Vamos supor que você esteja fazendo uma filtração. Aquela parte sólida que não passa pelo papel de filtro, você chama de resíduo. O líquido que consegue atravessar os poros do filtro, você chama de filtrado. Você vai fazer uma destilação. Aquilo que não passa, não vaporiza, não passa pelo condensador, é resíduo. Aquilo que vai lá para o outro lado, que vai ser recolhido no Erlenmeyer, é destilado. Então esses nomes, sobrenadante, precipitado, você tem que saber. Por quê, Moisés? Porque quando você pegar uma questão de fluxograma como essa aqui, você só consegue se virar se souber o que é resíduo, o que é extrato etéreo, o que é destilado. Então essa nomenclatura é importante para a gente se guiar dentro das questões. Vamos organizando o raciocínio então. Questão de processo de separação de misturas é fácil de identificar. Identifiquei a questão, eu tenho que lembrar de 3 pontos. Os processos que ela vai me trazer ali, eu tenho que saber montar o sistema, eu tenho que saber qual que é o princípio físico, a diferença de característica física dos compostos ali que torna aquele processo de separação viável, possível, e eu tenho que saber também a nomenclatura das fases que estão sendo separadas. Pois bem, essa questão, como vocês viram, nos cobra 3 processos, eu vou comentar um pouquinho sobre eles. O primeiro processo que ela nos cobra é o processo da filtração. Filtração, galera, é um processo de separação de misturas heterogêneas do tipo sólido-líquido. Então você tem um sólido ali e um líquido e forma uma mistura heterogênea entre eles, composta por 2 ou mais fases. Você pode pegar essa mistura e simplesmente levar ela a um filtro, um papel de filtro, que vai reter as partículas do sólido e permitir a passagem das partículas do líquido. Assim você vai separar os 2 componentes. Aquilo que fica retido no papel, você chama de resíduo. Aquilo que passa para um Becker ou para um Erlenmeyer, qualquer coisa que esteja recebendo ali embaixo, nós vamos chamar de filtrado. Então lembra, filtração, mistura heterogênea, o sistema é esse aqui que está sendo representado na imagem. Quem fica resíduo, quem passa é filtrado. Qual que é o princípio físico, Moisés, que está envolvido nesse processo de separação? A diferença do tamanho das partículas, ok? As partículas do líquido passam, as partículas do sólido não passam pelo papel de filtro, pelos poros do filtro. O segundo processo que ele traz aqui pra gente é o que nós chamamos de dissolução fracionada. Moisés, o que consiste a dissolução fracionada? Mais uma vez, a gente está diante de um processo de separação de misturas heterogêneas. E aqui eu vou dar uma dica para vocês. Você não precisa ficar gravando, esse é de heterogêneo, esse é de homogêneo, heterogêneo, homogêneo. Você vai pensar o seguinte, tem mudança de fase?
algum dos componentes dessa mistura mudou de fase, do sólido para o líquido, do líquido para o estado de vapor, durante o processo de separação, sempre que houver mudança de fase durante o processo, você estava diante de um processo de separação de misturas homogêneas. Perceba aqui, na filtração a mudança de fase, separação de mistura heterogênea. Na dissolução fracionada, como é que funciona o sistema? Ora, você tem, por exemplo, uma mistura entre sal e areia. Então você não consegue separar os dois ali, a catação manual, a olho nu, você não consegue separar. O tamanho dos grãos é muito próximo, não faz sentido filtrar, não se encaixa no processo de filtração. Você pega um líquido e joga um líquido dentro do sistema. Esse líquido deve dissolver um dos componentes da mistura e o outro não. Daí o nome de solução fracionada. Por exemplo, se você tem água e areia, sal e areia, perdão, você pode colocar água ali dentro, você sabe que a água vai dissolver o sal. Então ali em cima você vai ter uma fase líquida agora de água e sal dissolvido, cloreto de sódio plenamente dissolvido em água. Mas a areia não se dissolve, então com o tempo ela decanta e vai lá para baixo. Você separou os dois componentes. Isso é a nossa dissolução fracionada. Então é um processo de separação de misturas heterogêneas do tipo sólido-sólido. Qual que é o princípio físico? O sistema é esse que você está vendo. E qual é o princípio físico que está envolvido, Moisés? A diferença de solubilidade dos dois componentes iniciais da mistura. Por exemplo, se você coloca água ali, a água dissolve o sal, mas não dissolve a areia. A areia fica aquele sistema turvo, vai decantar, vai separar de novo. Princípio, diferença de solubilidade. Legal, pessoal? Show de bola. O último que ele nos fala é sobre a destilação. Galera, destilação é um processo de separação de misturas importantíssimo. Por quê, Moisés? Porque ele é o que mais cai quando se fala de separação de misturas homogêneas. Os grandes carros-chefes são a filtração, que é bem simples, e a destilação. Você vai encontrar isso na maioria das questões que falam sobre o processo de separação de misturas. Destilação é um processo de separação de misturas homogêneas e você pode ter dois tipos de destilação. Aquilo que nós chamamos de destilação simples e a destilação fracionada. Qual é a diferença entre elas, Moisés? Ora, na destilação simples, você está diante de uma mistura homogênea entre um sólido e um líquido. Por exemplo, uma solução salina, água e sal. A mistura é homogênea, uma solução é homogênea, mas é um sólido dissolvido em um líquido. Já na sua dissolução, aí você pode separar por destilação simples. Já na sua destilação fracionada, você está diante de uma mistura homogênea entre líquidos. Isso vai gerar diferença na hora de separar. Qual que é o sistema da separação por destilação simples? Você pega aquele líquido que tem um sólido dissolvido e você vai aquecer ele, como aquele balão de fundo redondo, está sendo um balão de destilação, está sendo aquecido ali na figura. Você vai concordar comigo que o líquido ele tem um ponto de ebulição muito mais baixo do que o sólido que está dissolvido ali dentro. Então, conforme você vai aquecendo, o líquido vaporiza, o líquido entra em ebulição e começa a subir e o sólido fica lá embaixo. Lembra que esse sólido vai ter um ponto de ebulição altíssimo, no caso de água e sal. Ponto de ebulição da água, 100 graus Celsius. Ponto de ebulição do sal, coisa de 800 graus Celsius. Então a água vai embora e o sal fica. Quando a água vaporiza, ela é levada a passar agora por uma segunda vidraria, que é o condensador. Nesse condensador você vai ter um fluxo de água, retrógrado de água, destinado a trocar calor com o líquido que está passando quente, o vapor que está passando quente ali dentro. Então esse vapor quente vai transferir calor para a água que está correndo ali externamente no tubo e vai condensar novamente. Quando ele condensa, ele é recolhido agora nesse Erlenmeyer ou num Becker, qualquer vidraria que você queira colocar ali do lado. Percebe então que na destilação simples você tem duas mudanças de fase. Você tem uma vaporização e você tem uma condensação. Opa, tem mudança de fase? Isso aqui era uma mistura homogênea. Legal, pessoal? Qual que é o princípio físico que está envolvido? A diferença do ponto de ebulição entre as duas substâncias. Já na destilação fracionada, você vai ter exatamente o mesmo sistema, só que com uma pequena diferença. Perceba que se a mistura é entre líquidos, então ambos os compostos têm pontos de ebulição muito próximos. Se você começar a aquecer de uma vez, os dois líquidos vão vaporizar, os dois líquidos vão passar para o outro lado e você não vai separar ninguém.
Então você acopla ao sistema da destilação simples aquilo que nós chamamos de torre ou coluna de fracionamento. Nada mais é do que uma vidraria, um tubo de vidro, que tem sucessivas barreiras mecânicas. À medida que o vapor vai subindo, ele vai se chocando contra essas barreiras, vai perdendo energia e tornando a fase líquida. Ora, aquele líquido que for mais volátil, que tiver mais facilidade de vaporizar, passa com mais facilidade. Embora ele vá perdendo energia, ele ainda consegue ganhar ali aquela corrida, passa para o condensador e vai para o outro lado. Agora o líquido menos volátil, aquele líquido que tiver maior massa, tiver volatilidade menor, ele vai perder energia e não vai conseguir concluir o caminho, não vai chegar até o condensador e, portanto, vai ficar como resíduo, não vai passar para o destilado. O princípio físico é o mesmo, diferença do ponto de ebulição entre os dois compostos. Legal, né? O processo de separação de misturas é um assunto muito bom da gente trabalhar. Você vê que é simples, você precisa lembrar desse sistema, você precisa lembrar da nomenclatura das fases e qual que é o princípio físico que está envolvido. Quem fica na destilação é resíduo. Quem passa pelo condensador vai para o outro lado é o nosso destilado. Ok. Voltemos, então, a diferença entre as duas é justamente em acoplar aqui uma torre ou coluna de fracionamento ao sistema. Voltemos à nossa questão. A farinha de linhaça dourada é um produto natural que tem grandes benefícios para o ser humano. A maior parte dos nutrientes encontra-se no óleo dessa semente, rico em substâncias lipossolúveis, com massas moleculares elevadas. Lembra que é o óleo que ele quer saber onde vai parar. A farinha também tem outras coisas ali dentro. Considere o esquema que resume um processo de separação dos componentes principais da farinha de linhaça dourada. Ok, então está aqui o nosso fluxograma. Ele pegou a farinha, aquela mistura de sólidos, e adicionou éter etílico. Éter etílico, esse composto bem aqui, você vai concordar comigo que ele é um composto apolar. Ora, você tem dois radicais etil, um para cada lado, o momento de polo são ambos puxando por oxigênio. Se isso fosse um cabo de guerra, por exemplo, você teria um vetor momento de polar nulo. Então, é uma molécula apolar. Significa que, quando você pega aquela mistura de sólidos e você adiciona o éter etílico, tudo que for apolar vai se dissolver. Tudo que for polar não dissolve, permanece ali no fundo do recipiente. Deu para entender a jogada, a diferença? Então você está fazendo uma dissolução fracionada. Os compostos apolares vão se dissolver no éter, os compostos polares não vão. Afinal de contas, semelhante dissolve semelhante. Substâncias que têm polaridade semelhante dissolvem-se entre si. Ok. Então, se o seu óleo é lipossolúvel, é apolar, quando você adicionar o éter etílico ali dentro, que também é apolar, o óleo vai se dissolver. Tudo bem, pessoal? Vai ficar naquela fase líquida ali em cima, plenamente dissolvido. Aí você leva isso aqui para uma filtração. Ora, você acha que o óleo vai estar no resíduo 1, que é a parte sólida que não passou pelo filtro? Claro que não. O óleo vai estar no extrato etéreo, naquela mistura homogênea, apolar, porque ele se dissolveu no éter etílico. Então ele vem aqui, para o extrato etéreo, para a nossa fase orgânica. Você vai pegar esse extrato etéreo e vai submeter ele agora a uma destilação. Que beleza, faz todo sentido. Por que destilação, Moisés? Porque agora é uma mistura homogênea. E mistura homogênea, para separar, você vai ter mudança de fase. Você vai ter que destilar. Tudo bem, pessoal? Levou para a destilação. A questão diz para você também que esse óleo ele tem uma massa molecular elevada. Isso remete a gente que é difícil vaporizar o óleo. Quando você começa a aquecer ele ali dentro, ele é um dos últimos a subir. Ele seria um dos que teria mais dificuldade em atravessar a barreira sucessiva que está ali na frente, a coluna, a torre de fracionamento. Então ele não sobe, ele não passa para o condensador, ele não chega ao destilado. O óleo você vai encontrar onde, pessoal? No destilado 1? Não, no resíduo 4. Galera, questão muito boa do Enem. O óleo de linhaça será obtido, portanto, o gabarito da questão, letra E, no resíduo 4. Existem processos principais que a gente poderia revisar aqui. Eu diria que filtração, destilação são dois que você precisa saber. Dissolução fracionada é interessante. Mas se você pudesse separar os principais e pensar neles em cima desse tripé, eu tenho certeza que na hora da questão você não vai ficar no 0 a 0. Legal, vamos para mais uma. A agricultura de frutas cítricas requer que o valor do pH do solo seja na faixa ideal entre 5,8 e 6.
Em uma fazenda, o valor do pH do solo é 4,6. O agricultor resolveu testar 3 produtos de correção de pH em diferentes áreas da fazenda. O primeiro produto possuía um sulfato e amônio, o segundo carbonato e cálcio, e o terceiro sulfato e sódio. O íon que vai produzir o efeito desejado de correção no valor do pH é O. Então perceba que aqui você está diante de um sistema, de uma fazenda, em que você tem um solo cujo pH é igual a 4,6. Só que para o plantio que o fazendeiro quer fazer, esse pH tem que subir para uma faixa de 5,8 a 6. O pH tem que subir. Você tem que aumentar a alcalinidade do solo. Poderia fazer isso de 3 formas. Adicionando uma base ali, sabe? Eu adicionei base e o pH vai aumentar. Você poderia fazer isso no segundo modo. Você poderia adicionar ali um óxido básico, porque o óxido básico vai reagir com a água do solo produzindo uma base, vai liberar hidroxílio e o pH vai subir. Mas o que a questão nos dá aqui é uma terceira opção, é você fazer a correção do pH desse solo utilizando sais. Por que sais? Ele diz assim, ó, o agricultor resolveu testar 3 produtos. O primeiro produto possui íons sulfato e amônio. Estava diante de um sulfato de amônio, um sal. O segundo possui íons carbonato e cálcio, outro sal. E o terceiro produto, possui íons sulfato e sódio, sulfato de sódio, outro sal. Ora, como é que eu vou fazer o pH do sistema subir adicionando um sal ali dentro? Esse aqui é outro assunto coringa, cai demais na prova do Enem. E eu queria comentar um pouquinho com vocês sobre hidrólise salina. Você pode mexer no pH de um sistema adicionando um sal ali dentro, desde que esse sal sofra hidrólise. E no processo de hidrólise, ele libere íons H+, ou íons OH- no sistema. Moisés, o que seria a hidrólise salina? Nada mais é do que a reação de um sal com água, produzindo ácido e base. Didaticamente, nós poderíamos dizer então que é o contrário da neutralização. Neutralização é ácido e base formando sal e água. Hidrólise é o oposto, é sal e água formando ácido e base. É o contrário da neutralização. Se você for mais específico, for mais analítico na sua definição, você vai perceber que não é o sal exatamente que reage com a água, mas sim os íons que ele libera. Então todo sal vai liberar um cátion e um ânion. Estes íons, esse cátion e esse ânion, podem ou não reagir com água. No momento em que esses íons reagem com água, você está diante de um processo de hidrólise. Legal, pessoal. Vamos ver como é que funciona. Mas como é que eu vou saber se é o cátion que reage, se é o ânion que reage, se é os dois? E o que isso vai gerar para mim na prática? Bom, eu coloco aqui o que eu chamo de regra de ouro da hidrólise. Você vai pensar o seguinte, o sal é formado por um cátion e um ânion. Esse cátion veio de uma base, lá atrás. Teve a neutralização, a base liberou um cátion que ficou ali na estrutura do sal. Esse ânion veio de um ácido lá atrás da reação de neutralização. Ok, ele ficou ali na estrutura e formou o sal, que é cátion mais ânion. Cátion de base e ânion de ácido. Se esse íon, seja o cátion ou o ânion, tiver vindo de um ácido ou de uma base fracos, ele vai reagir, ele vai sofrer hidrólise. Agora, se ele estiver vindo de um ácido ou de uma base fortes, ele não vai reagir, ele não vai sofrer hidrólise. Então eu coloco assim, os íons fracos, cátion e ânion que vieram de ácido ou base fraco, não reage, não sofre hidrólise. Íon forte, cátion e ânion que veio de ácido e base forte, não reagirão. Os fracos sofrem hidrólise, os fracos sofrem hidrólise, os fortes não sofrem hidrólise, não reagem. Por exemplo, você tem aqui um sal que é o NH4CN. Então você vai concordar comigo que ele veio do cianeto de amônio. É o cianeto de amônio que veio do hidróxido de amônio, base fraca, e do ácido cianídrico, ácido fraco. Portanto, esses dois íons sofrerão hidrólise. E na sua hidrólise, eles vão tentar formar o seu ácido e a sua base de origem. Então, o amônio, quando ele reage com a água, ele quer arrancar da água uma hidroxila para formar hidróxido de amônio. O cianeto, quando ele reage com a água, ele quer arrancar da água um H+, um hidrogênio, formando o ácido cianídrico. Então veja, íons fracos reagem com a água, sofrem hidrólise, tentando formar o seu ácido e a sua base de origem. Legal. Agora olha esse segundo caso. Você tem carbonato de cálcio. Veio do hidróxido de cálcio, que é base forte, e do ácido carbônico,
que é ácido fraco. Perceba então que quando ele entrar em contato com a água, o cálcio não irá reagir com a água. Por quê, Moisés? Porque ele é um íon que veio de uma base forte. E íons fortes não reagem, eles permanecem em solução apenas como espectadores do sistema. Já o carbonato, que veio do ácido carbônico, que é um ácido fraco, esse sim vai reagir, esse sim sofrerá hidrólise. Quando ele sofre hidrólise, ele reage com a água tentando formar o seu ácido de origem. Ora, não era H2CO3? Então ele quer roubar da água 2 hidrogênios para formar novamente ácido carbônico. Perceba que no momento em que ele retira dessas moléculas de água 2 hidrogênios, ele libera no sistema 2 hidroxilas. E é isso que vai alterar o pH do sistema. Deu para entender, galera? Regra de ouro da hidrólise é: veio de ácido ou base fraca, sofre hidrólise. Vai tentar formar seu ácido e sua base de origem. Veio de ácido ou base forte, aqueles íons, não sofre hidrólise, é espectador no sistema. Do jeito que ele estiver de um lado, ele vai estar do outro lado também, vai só dissociar ali dentro. Você não vai mexer com ele. Moisés, como é que fica o pH no caso da hidrólise salina? Eu vou dizer para você, e essa regra é sem exceção, regra de ouro. O pH é sempre definido pelo mais forte. Como assim? Exemplo 1, você tem NH4Cl, cloreto de amônio, veio de ácido forte e base fraca. Colocou aquilo ali em água, não precisa nem raciocinar, não precisa procurar nenhuma filosofia, já está aqui. Veio de ácido forte e base fraca. Coloquei ele em água, o pH vai ficar ácido, porque quem manda no pH é o mais forte. Carbonato de cálcio, veio de base forte e ácido fraco. Coloquei ele em água, quem manda no pH é o mais forte. Veio de base forte, então o pH vai ficar básico. Terceiro caso, NaCl, veio do hidróxido de sódio e do cloreto e do ácido clorídrico. Ácido e bases fortes, ambos fortes. Íons fortes não sofrem hidrólise. Então esses íons não vão reagir com a água. Se eles não vão reagir com a água, eles não vão liberar nem H+, nem OH- no sistema. Eles não conseguem mexer no pH. pH, nesse caso, se você fizer ali a adição de um sal que veio de ácido e base forte, vai ser um pH neutro. Por último, você vai ter ali o nosso cianeto de amônio. Perceba que nesse caso ele veio do hidróxido de amônio, base fraca, e do ácido cianídrico, ácido também fraco. E aí, Moisés, como é que fica o pH nesse caso? Ambos sofrem hidrólise. Vai formar o hidróxido de amônio, a base de origem, e o nosso ácido cianídrico, o ácido de origem. Nesse caso, galera, a questão vai te dar duas constantes. Ela vai te dar a constante ácida desse cara que está sendo formado, do HCN, e vai te dar a constante básica dessa senhora que está sendo formada, do hidróxido de amônio. Quem tiver a maior constante, se a constante do ácido for maior que a da base, ou vice-versa, quem tiver a maior constante vai determinar o pH. Beleza, pessoal? Galera, assuntos importantíssimos. Assistam esse vídeo com calma, que tá a chave para você responder questões desses assuntos especificamente. Voltemos à questão. Ele tem ali um produto que tem íon sulfato e amônio. Sulfato sofre hidrólise, pessoal? Não, porque vem do ácido sulfúrico. Então ele não vai mexer no pH do sistema. Você já elimina a letra D, não pode ser sulfato. Amônio? Amônio pode sofrer. Ok, vamos analisar nesse prisma inicial. Beleza. O segundo produto possui íons carbonato e cálcio. Cálcio não sofre hidrólise, porque vem do hidróxido de cálcio, base forte. Então você elimina a letra A, eliminou a letra A, eliminou a letra D. O terceiro produto possui íons sulfato e sódio. Nem sulfato nem sódio sofre hidrólise. Por quê? Porque o sulfato vem do ácido sulfúrico, ácido forte. E o sódio vem do hidróxido de sódio, base forte. Então você elimina aqui também a nossa letra C. Você eliminou A, eliminou C, eliminou D. Sobra a letra B e letra E. Letra B faz sentido para você? A letra B diz que você vai usar o amônio, porque a hidrólise produz hidrogênios, o que aumenta a acidez. Ora, não faz sentido. Ele quer aumentar o pH. Então ele quer diminuir a acidez do sólido, ele quer aumentar a alcalinidade, a basicidade. Vai para o espaço. Sobra quem, galera? Letra E, perdão. Vai sobrar o carbonato, porque a sua hidrólise produz OH-, o que aumenta a alcalinidade. Sim, ele está dizendo ali de um sal que é o carbonato de cálcio. O cálcio fica como espectador no sistema, mas o carbonato reage com água, tentando produzir seu ácido de origem, ácido carbônico.
Então, ele vai chegar ali em 2 moléculas de água, tentar arrancar 2 hidrogênios, formando H2CO3. Ora, quando ele tira 2 hidrogênios de 2 moléculas de água, ele libera o que no sistema? 2 hidroxilas. E essas 2 hidroxilas fazem o pH subir. Legal, demais. Gabarito da questão, portanto, letra E. Show! E a nossa terceira e última questão, essa que vai ser bem rápido, vocês dominam muito esse assunto. Assunto simples, mas cai demais. Diz assim: nanopartículas de sílica recobertas de antibióticos foram desenvolvidas com sucesso como material bactericida, pois são eficazes contra bactérias sensíveis e resistentes, sem citotoxicidade significativa aos mamíferos. Excelente. As nanopartículas livres de antibióticos também foram capazes de matar as bactérias. Então, eles não são só bacteriostáticos, né? Eles são também bactericidas, eles matam as bactérias. A Escherichia coli matar bactérias Escherichia coli sensíveis e resistentes ao antibiótico estudado. Os autores sugerem que a interação entre os grupos hidroxil da superfície das nanopartículas e os lipopolissacarídeos da parede celular da bactéria desestabilizaria sua estrutura. Então ele está falando que o que faz a nanopartícula ser eficiente para ser um carreador ali daquele antibiótico é o fato de que essa nanopartícula ela consegue interagir com a parede celular da bactéria. Quando eles interagem, você tem ali uma interação elétrica, eletrostática entre os dois compostos, você coloca o antibiótico em contato com a bactéria. E isso faz ele ter um efeito, ele ser mais eficiente, ter um efeito mais favorável. Legal, vamos para frente. A interação entre a superfície da nanopartícula e o lipopolissacarídeo ocorre por uma ligação de quê? Perceba que ele coloca que essa interação existe justamente em função de grupos hidroxil, OH, que estão na superfície da nanopartícula, que está aqui em cima, e os lipopolissacarídeos da parede celular da bactéria. Galera, lipopolissacarídeos. Ora, você tem um hidroxil, que é um OH-, um grupamento polar, oxigênio ligado a hidrogênio, e você tem um lipopolissacarídeo. Lembra que esses sacarídeos, esses açúcares, eles vão ter vários grupamentos hidroxila também na sua superfície. Tudo bem? Então, se você tem OH- interagindo com OH-, 2 grupamentos polares interagindo entre si, e mais especificamente, 2 moléculas em que você tem um hidrogênio ligado a FON, flúor, oxigênio ou nitrogênio, qual o tipo de interação que vai se dar entre essas 2 moléculas, pessoal? Claro que vai ser um tipo de ligação de hidrogênio. Gabarito seria a letra A. Lembre que isso aqui é uma questão de força intermolecular, esse assunto vai estar na sua prova, sem dúvida alguma, isso vai cair. Força intermolecular nada mais é do que uma interação elétrica entre 2 moléculas. Então você sabe que as moléculas elas podem adquirir polos elétricos. Por exemplo, você tem aqui uma molécula de HCl. O cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então ele puxa o par eletrônico para si. Você tem um conglomerado, um ajuntamento de elétrons condensados ali na região do cloro. Polo parcial negativo. O hidrogênio então fica em deficiência relativa de elétrons. Polo parcial positivo. Imagina agora que você está aproximando 2 moléculas de HCl. Ora, você tem 2 polos negativos, 2 polos positivos. Polos opostos se atraem. Então, as moléculas elas vão se orientar de maneira eletricamente favorável. O polo positivo de uma para o polo negativo da outra. O hidrogênio de uma para o cloro da outra. O cloro de uma para o hidrogênio da outra. No momento em que você tem polos opostos ali, se estabelece uma força elétrica entre eles. E essa força de coesão, é de atração. É isso que nós chamamos de força intermolecular. E ela é originada pela diferença de polaridade entre as moléculas. Os polos é o que geram a atração elétrica das moléculas. Ok, você tem que lembrar que essas forças intermoleculares são as principais determinantes do estado de agregação da matéria. Então não é massa, primeiro é força intermolecular, depois você analisa a massa. E nós temos 5 tipos principais de força. Força do tipo de polo induzido, induzido, que é aquela quando você tem 2 moléculas apolares. Segundo tipo, forças do tipo de polo permanente de polo induzido, que você tem uma polar interagindo com uma apolar. Terceiro tipo, forças do tipo de polo permanente de polo permanente, ou simplesmente de polo de polo. 2 moléculas polares, como é aqui o nosso caso do HCl.
Quarto tipo, forças do tipo ligação de hidrogênio. E quinto, íon dipolo, um composto iônico interagindo com um composto polar. Essa questão está nos cobrando aqui sobre ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio é uma interação entre moléculas polares. Ah, Moisés, então é um dipolo-dipolo. Calma lá. É um tipo especial de dipolo-dipolo. Por quê, Moisés? Porque eu diria que existem algumas moléculas que têm esses polos acentuadamente marcados. Isso se estabelece quando você tem um átomo de hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Então a diferença de eletronegatividade entre eles ali é muito grande, porque flúor, oxigênio e nitrogênio são os átomos mais eletronegativos da tabela. Além disso, você vai lembrar que o hidrogênio é um átomo extremamente pequeno. Se ele é muito pequeno, isso significa que as moléculas podem se aproximar consideravelmente. Ainda mais que a distância entre os átomos da ligação H-FON é pequena, o que acentua ainda mais a polaridade. Você tem um polo positivo e um polo negativo altamente acentuados. Então isso aqui vai ser um tipo especial de dipolo-dipolo. A gente vai dizer que ela é uma ligação de mais intensidade, ela é mais intensa, ela é mais forte do que um simples dipolo-dipolo, porque ela tem hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Lembra, para caracterizar a ligação de hidrogênio, você tem que ter H-FON em ambas as moléculas, como é aqui o caso da água. Você tem hidrogênio ligado a oxigênio em várias moléculas, e isso permite a formação de ligação de hidrogênio entre elas. Ainda que seja muito intensa, não chega a ser uma ligação química. A ligação química, que é aquela interatômica, a intramolecular, é mais forte do que uma intermolecular. Você sabe disso, tranquilo. Vamos para frente. Então, a interação entre a superfície da nanopartícula e o polissacarídeo ocorre por uma ligação. Ora, você tem aqui um fosfolipídio de membrana, e ele está nos dizendo que a membrana dessa bactéria ela é desse jeitinho aqui, ó. Você tem todas essas caudas apolares, e lá em cima, ligados àquele fosfato, né? Lá de cabeça de cadeia, você tem sacarídeos, polissacarídeos, vários açúcares cheios de grupamento hidroxilas. E ele está te dizendo que a nanopartícula de sílica também possui grupos hidroxil, OH. Então, se você tem o OH- da nanopartícula interagindo com o OH- do polissacarídeo que está ali na superfície, você tem entre eles uma interação do tipo ligação de hidrogênio, gabarito letra A. Galera, eu espero que tenha ficado claro esses conceitos aí pra gente. Desejo a vocês boa sorte, boa prova. Tá na hora de colocar em prática aquilo que vocês construíram durante todo o ano. Um abraço para todo mundo, desejo sorte a todos vocês. Muito obrigado, bons estudos, boa sorte na prova e que Deus abençoe vocês. Valeu, pessoal!